Tudo bem. Dizem que você pode saber muito sobre um homem pelo tamanho da motocicleta dele, não é? Falando em compensação, né, vamos falar sobre Adolf Hitler, porque aparentemente o ditador mais infame da história tinha mais do que apenas um problema de personalidade e mais do que apenas altura para compensar. Para discutir isso mais a fundo, está conosco a doutora Julian Cavanaugh, professora assistente de neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade Emory. Que bom tê-la de volta, doutora Cavanaugh. Bem, sei que não vamos passar o segmento todo falando das falhas de Hitler, mas há uma questão médica aqui, certo? Sim, há um trabalho fascinante de vários geneticistas e um documentário começou a ser exibido no Canal 4 no Reino Unido, que eu consegui assistir, que mostra uma vulnerabilidade científica de altíssima qualidade. Isso prova algumas coisas. Vamos analisar isso muito rapidamente. Primeiro, o boato de que Hitler tinha ascendência judaica foi desmentido. Então, geneticamente falando, isso é... Isso. Segundo, ele provavelmente tinha uma doença genética chamada síndrome de Kallmann, o que causa um desenvolvimento sexual atrasado e incompleto. Ao interferir na cascata de hormônios que passam pelo cérebro e pelo sistema sexual para o desenvolvimento das características sexuais e da fertilidade. E a terceira coisa, que é um pouco mais controversa, ele parecia ter vários marcadores genéticos que são encontrados em populações que têm uma taxa um pouco mais alta de transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não indica diagnóstico, mas é interessante notar esses marcadores, pois são bem pronunciados na composição genética dele. Então, estamos falando de uma condição neurológica médica muito real. Se Hitler realmente tivesse isso, poderia ter influenciado sua megalomania ou isso é só psicologia de botequim? Potencialmente, sabe? A síndrome de Kallmann pode causar puberdade atrasada ou até mesmo ausente. infertilidade, Desenvolvimento sexual incompleto. Este era um homem muito distante, que tinha uma dificuldade enorme em criar vínculos, que era muito estranho com os outros, em especial com as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é sempre muito importante lembrar que somos muito mais do que a nossa composição genética. E que qualquer DNA, ou qualquer doença genética, ou qualquer particularidade genética, nada disso está ligado ao mal, a crimes, ao ódio e ao tipo de megalomania que ele desenvolveu. Porque nossos genes estão sempre em interação com o nosso ambiente, certo? E as redes muito complexas que compõem a nossa personalidade. E foi isso, personalidade dele, que pegou emprestado o pior do narcisismo, sadismo e paranoia. A psicopatologia psicopática é única da história dele, e não apenas do DNA dele. Certo? Então, não existe justificativa médica para o comportamento monstruoso dele. A agenda dele? Mas do ponto de vista neurológico, doutora Cavanaugh, quão confiável é diagnosticar alguém? Olhando para trás, especialmente no caso de Hitler, há tanta especulação e propaganda envolvidas nisso. Certo? Então, é importante ter em mente que nós temos poucas imagens e temos registros médicos muito limitados. E que os registros médicos aos quais temos acesso provavelmente foram feitos por um médico incompetente. O médico pessoal dele, esse Dr. Morel, foi descrito por outros nazistas como um charlatão. Essas não são palavras minhas, em determinado momento. Lembra de quando o sistema acadêmico alemão estava em completa decadência científica porque havia sido expurgado dos cientistas e médicos judeus, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e dos que não eram alinhados ao nazismo? É muito importante lembrar disso. Então, não podemos especular sobre isso. Talvez ele tivesse doença de Parkinson, talvez ele tivesse sintomas neurológicos que foram causados, pelo menos indiretamente, por muitos dos medicamentos que ele estava usando. Ele estava usando muitas anfetaminas e outras drogas em particular. Essas podem causar mudanças notáveis no cérebro. Isso poderia ter explicado alguns dos sintomas que vemos em alguns dos vídeos que temos até hoje. Mas é uma informação muito fragmentada e não necessariamente confiável. Nós não podemos necessariamente inferir um diagnóstico, né? Por isso a genética traz um ângulo interessante, porque depende muito menos do histórico de artefatos, registros. Mas precisamos lembrar que nosso DNA não define quem somos.
Sim, é um pequeno problema, consequências enormes, né? Dr. Julian Cavanaugh, professora assistente de neurologia na Escola de Medicina da Universidade Emory, ao vivo de Atlanta, Geórgia. Obrigada, Dra. Cavanaugh.